E aí, Brasil! E aí, imitadores de Cristo, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma viagem da Paloma. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão maravilhosos? Estão cheirosos, como sempre? Eu tenho conhecido algumas pessoas e conversado mais com outras pessoas, e às vezes a pessoa tem um ponto de vista que nem o meu e às vezes não. Às vezes são cristãos, outros são ateus, outros não acreditam em nada, outros acreditam, mas não sabem no que acreditam. E muita coisa que eu tenho questionado, e pra mim, pensado em mim, é qual a experiência que essas pessoas tiveram com Deus? Qual a experiência, como elas conheceram a Deus, se elas realmente conheceram um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, e teve contato direto com Ele ou só ouviu falar? Não sei se já falei isso aqui, mas eu acho que não. Eu nasci em lar evangélico e até os meus 12 anos eu fui à igreja e tudo mais, eu gostava de ir à igreja, mas quando meu caráter foi começando a se transformar e ali naquela fase ali de puberdade e tudo, eu comecei a questionar muitas coisas do que eu acreditava. Eu comecei a pensar porque algumas coisas não aconteciam e porque outras coisas aconteciam, e eu comecei a duvidar muito de Deus. Eu comecei a fazer escolhas erradas, e eu comecei a fazer coisas que me afastavam de Deus. Eu já não ligava para Deus, eu já não ligava muito. Eu sabia que existia um céu, eu sabia que existia um inferno, mas eu não sabia se aquilo era tão real quanto as pessoas falavam, porque eu lia algumas coisas na Bíblia, mas eu não via aquilo ser feito. Eu sabia que Deus fez alguma coisa, mas eu me questionava, que Deus é esse que não faz isso nos dias de hoje? E então eu me afastei, isso nos meus 12, 13 anos, e quando eu completei 14 anos, eu comecei a ter experiências com Deus. Foi uma fase assim onde eu estava muito longe de Deus. Eu continuava indo à igreja, porque os meus pais iam, minha família toda ia, mas foi uma fase assim que eu não queria muito saber de Deus, eu não queria, sabe? E tipo assim, Deus começou a agir na minha vida e eu fico muito grata por isso, todos os dias, porque o Evangelho, na verdade, ele não é só um livro que você lê. O Evangelho, na verdade, não é só regras que você segue, não é só coisas que você tem que se abster, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você deve ser correto, você deve ser assim, assim, assado. O Evangelho não é isso, sabe? Isso é uma religiosidade. E na verdade Jesus não nos chamou para ser isso, não nos chamou para sermos libertos do pecado e presos em uma religiosidade. Jesus nos chamou para a liberdade, Ele nos chamou para experimentarmos e vivermos um evangelho vivo, um evangelho puro, um evangelho transformador, um evangelho que traz mudança. E muitas vezes não é isso que a gente vê na igreja, e era isso que eu me questionava. Eu ficava assim, eu não quero viver uma vida onde eu tenho que ficar seguindo regra, e eu não posso fazer nada, eu não posso pensar em nada. Então eu não quero, para ser assim, Deus, eu não quero. Deus começou a vir agindo na minha vida de uma forma assim, e que eu realmente não ligava para Ele, eu não tava nem aí, mas Ele começou a se tornar presente e começar a vir mexendo comigo, e quando eu me deparei, eu já tava fazendo jejum de 1 mês sem carne e sem refrigerante. Tipo, aqui em casa a gente toma muito refrigerante, tomava, no caso agora a gente diminuiu, mas a gente tomava muito refrigerante. Então, o primeiro dia de jejum, eu fui convidada pra ir pra um churrasco. Então, feijão tropeiro, gente, é a melhor coisa do churrasco, entendeu? Que quer churrasco sem feijão tropeiro, entendeu? Então, tipo assim, é a melhor coisa desse planeta no churrasco é o feijão tropeiro. E tava lá, eu me deparei separando a calabresa, o bacon, tudo que tinha de carne no feijão tropeiro, e tomando um suco Del Valle de uva enquanto o povo tava tomando coca. E eu fiquei assim, será que isso aqui realmente tá valendo a pena? E é incrível, porque quando você faz jejum, surge comida assim que você não pode do nada. O povo daqui inventou de fazer coxinha, comer pizza, pastel, e eu ficava lá no queijinho, no ovinho. E no começo foi assim, muito massacrante e tudo, só que tipo assim, pra mim,
era onde Deus ia provar se ele era realmente real. Pra mim era isso. Ele tinha que me provar que ele era realmente real e que eu não ia viver isso. Eu não ia viver o evangelho entre quatro paredes. E era isso que eu temia. Então eu falei assim, Deus, eu vou fazer, mas você vai ter que me provar a sua realidade aqui. 30 dias você vai ter que me provar. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais. E desde então, tipo, eu não lia muito. Eu orava assim, só quando eu precisava mesmo. Mas, tipo assim, ou às vezes eu falava, Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas no outro dia eu fazia tudo a mesma coisa, entendeu? Então, não valia muito a pena. No final, nos últimos dias, o povo tava lá comendo, tipo, sei lá, um churrasco. E eu ia lá, firme e forte, fazer o meu arrozinho com ovo, entendeu? E eu tava feliz por isso. Porque eu comecei a ver Jesus agindo, eu comecei a ver Jesus se movendo ali, foi... Gente, sem igual, sério, foi umas coisas assim, que quando eu olho pra trás eu fico pensando, quando eu era, tipo, revoltada, e essa fase eu era muito revoltada, entendeu? Meus pais foram muito, muito maravilhosos nessa época, porque nem eu me aguentava, eu era muito tensa. E eu vejo que Deus agia, eu vi, assim, amigos que eu tinha, que às vezes saíam na minha vida e eu tinha certeza que se eu continuasse naquele caminho, ou eu não ia estar viva, ou eu ia, sei lá, tipo, minha vida ia estar muito, muito, muito diferente, eu ia estar muito, tipo, na lama, entendeu? E aí, tipo, Deus começou a vir agindo na minha vida. E depois, no último dia, eu lembro que eu tinha sido convidada pra ir na conferência de carnaval da Sara Nossa Terra. E aí, os últimos dias iam ser nessa conferência. O último dia de conferência era o último dia do meu jejum, e eu não tinha feito jejum por causa disso, mas coincidiu. E a melhor comida desse planeta, gente, é a lasanha, a minha fraqueza, entendeu? Calcanhar de Aquiles, calcanhar de Aquiles. E aí pegou e tinha lasanha, gente, estrogonofe. Eu olhava lá o povo comendo a lasanha e eu comendo um Subway vegetariano. Sabe, meu espírito estava ansiando por aquilo. Eu sabia que ele ia mudar. Eu sabia que ali tudo ia mudar. Não sei como, não sei pra onde, mas eu tinha certeza que ali tudo ia mudar e tudo ia ser diferente. E no último dia daquele jejum, eu fui pro meu quarto, depois que acaba a conferência e tudo, eu falei assim, Deus, se eu for viver pra você, eu quero viver além. Eu não quero ser uma pessoa que vá na igreja e tudo. Eu quero viver você. Eu quero, tipo, ter a mesma adrenalina que eu teria no mundo. Eu quero ter a mesma paixão que eu teria por outras coisas. Eu quero ter por você. Eu quero viver o mesmo evangelho que Paulo viveu. Eu quero viver o mesmo evangelho que Pedro viveu. Eu quero viver o mesmo evangelho que todas aquelas pessoas que morreram por Jesus viveram. Porque você não morre por uma coisa que você simplesmente acredita. Você morre por uma convicção que está dentro de você. E eu falei assim, Deus, se não for pra ser assim, eu não quero, eu não vou. E, de verdade, nesses 4 anos foram muito melhores do que os 12, 13 anos pra trás que eu vivi o evangelho. E o ano passado, 2017, foi muito melhor do que os 3 anos que foram melhores do que os outros. Porque foi quando eu vivi de verdade o evangelho, quando eu vivi de verdade a confiança em Deus. É como se Jesus viesse no seu sistema interno e começasse a mudar as configurações e você... Sabe, é algo muito natural, é algo muito assim, quando você percebe, você só quer mais dele e tudo. E tipo assim, é muito diferente, sabe? É muito diferente de você sair no domingo, você ler a Bíblia no domingo e nunca mais pegar na Bíblia até o outro domingo. Sabe, é tipo você ter uma intimidade, é você colocar Jesus como prioridade e da mesma forma que você quer conhecer o seu amigo, você quer conhecer a sua amiga, você quer conhecer seus pais, você quer conhecer a namorada. Você tem que ter essa mesma ansiedade com Deus. Porque quando você conhece Ele, no que você vai conhecendo mais dele vai brotando em você. E você vai se conhecendo, você vai tendo a sua identidade nele. Quem é o Jesus que você conhece? E por que a gente não vê as mesmas coisas, o mesmo poder acontecendo? Porque... será que o problema é a palavra ou é nós que não estamos vivendo como as pessoas viviam naquela época? Por que a gente não faz os mesmos milagres do que os apóstolos? Será que o problema é a palavra que mudou ou nós que não estamos vivendo como os apóstolos viviam? Então hoje eu te convido a viver um verdadeiro evangelho, hoje eu te convido a entrar no seu quarto e falar, Deus, olha, se não for pra ser assim eu nem quero. Se não for pra ser assim eu nem vou. Se não for pra ser assim eu nem quero. E aí, e você que não acredita em Deus,
Chega no teu quarto também e fala assim, eu quero que você prove aqui que você é real. E você que tá em dúvida, que já foi pra igreja e depois voltou, fala assim, olha Deus, vamos aqui de novo, vamos tentar de novo. Chega pro quarto e questiona, fala assim, Deus, me mostra a tua realidade. Me mostre o teu poder real. Me mostre que você é real. O evangelho não é uma coisa que você vive em um dia, em algumas horas. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho é uma transformação interior. O evangelho é você ser cristão, você resplandecer a Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 356 dias por ano. Não, 365 dias por ano e no ano bissexto também. Sabe? Isso é viver o evangelho. O evangelho, ele traz adrenalina. O evangelho, ele... o evangelho... gente, o evangelho, ele é muito mais maravilhoso do que muita igreja fala. Então vai viver o evangelho. Não vai pros cultos pensando, é mais um culto. Mas, cara, você tá ali, vendo a pessoa que você ama, Jesus, sabe? Você tá ali reunido com outras pessoas que também amam Jesus. Seu coração queima. Da mesma forma que queima quando você vê uma pessoa que você tá apaixonado. Porque é Jesus que tá ali, sabe? É o Deus que criou o céu, a terra e tudo que tá nela. É Jesus que tá ali. Vai ler a Bíblia e ver que é uma carta de amor, ver que é instruções de uma pessoa que se preocupa com você. E como você pode ficar mais parecido com aquela pessoa tão apaixonante que é Jesus. Então pare de viver um evangelho morto. E vai viver um evangelho de verdade. Um evangelho que cura, que transforma e que restaura. Lembre de onde você caiu. Se arrependa e volte às suas primeiras obras.